Salve, salve, alquimista! Bora para mais uma aula, mais uma continuação aqui das aulas de Química Geral. Hoje a gente vai falar sobre as equações químicas. O que são as equações químicas? Vamos aprender o que é. Pessoal, equações químicas representam as reações químicas. Normalmente não, sempre, né? Vem nesse formato aqui, ó, tá? Então eu tenho o quê? Eu tenho meus reagentes, que a gente chama, e o meu produto ou produtos, tá certo? Ah, como que eu vou saber? Pessoal, como que a gente lê uma equação? A gente sempre vai ler o seguinte, a gente sempre vai identificar o sentido da seta, tá? Tá vendo a seta aqui, ó? Tá vendo que ela tá apontando para cá, certo? O que ela tá querendo dizer? Que eu tinha esses compostos, tá vendo? 2H2 mais O2 formando H2O, 2H2O, certo? Como que a gente chama tudo isso, galera? Tudo isso que vem antes da seta são os nossos reagentes, ou seja, as substâncias que vão reagir, tá bom? E tudo que vem depois da seta, ó, faço uma linha aqui, tudo que é antes da seta é reagente. E tudo que vem depois da seta são os produtos, tá bom? Ou seja, aquilo que eu formei na minha reação, tá certo? Então eu tenho reagente e produto, tá? Reação química é sempre assim. Vamos analisar agora que tem alguns números aqui, né? Vamos analisar o que é cada número. Olha só, esse númerozão da frente aqui, ó, é chamado de coeficiente estequiométrico. Ele vai falar para mim quanto da molécula tem, ou do íon que seja, tem ali naquela reação. Então tá vendo que aqui tem o 2H2. O que isso significa? Imagina assim, ó. Imagina que o H2 seja uma molécula desse jeito aqui. Dois átomos de hidrogênio, tá vendo? Então essa é uma molécula de H2. Eu falo aqui na minha reação que eu tenho duas. Então, ó, duas moléculas, ó. Então eu tenho duas moléculas dessa, certo? Mas, tá vendo que aqui não tem número nenhum na frente do O? Se não tem número nenhum, a gente considera sendo 1, certo? Então, 1O2. Vou desenhar a molécula de O2 aqui, ó, mais O2. Vou desenhar ela assim, diferente, para vocês entenderem. 1O2. Eu tenho duas moléculas, dois átomos de oxigênio na molécula. Formando o quê? Duas moléculas de H2O. O H2O eu tenho um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então eu tenho duas moléculas dessa. Tá vendo aqui? Então, ó, tudo que eu tinha nos meus reagentes, eu tenho no meu produto. Olha lá, 1, 2, 3, 4 hidrogênios, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Beleza? Então a proporção dessa reação aqui é 2 para 1 para 2. 2 hidrogênios para 1 oxigênio para 2 águas. Beleza? E esse númerozinho aqui na frente, galera, a gente chama de índice, tá? Que é o índice da molécula. Indica quantos átomos eu tenho dentro da molécula. E esse númerozão da frente indica quantas moléculas eu tenho na minha reação. Tá bom? Então, pode ser que apareça também indicado o estado físico da substância, o estado de agregação da matéria. Então, ó, carbono e esse S aqui. O que esse S significa? Sólido. Eu tenho um carbono sólido. Reagindo com o oxigênio G. O que é esse G? Gasoso. Formando um CO2 gasoso aqui, ó. Certo? Então pode aparecer S de sólido, L de líquido, G de gasoso ou AQ de aquoso. Significa que aquela substância está em meio aquoso. Por exemplo, quando eu quero me referir a um sal de cozinha, NaCl. Pode ser que apareça um NaCl em alguma reação e venha um aquoso depois. Significa que esse NaCl está dissolvido em água. Beleza?
Tranquilo. Qual que é a proporção dessa reação aqui que eu passei? É um carbono, que não tem nada aqui, tá vendo? Para um oxigênio, para um CO2. Beleza? O que isso significa, galera? Significa que algumas reações podem não estar balanceadas. E o que isso significa? Significa que a gente deve balancear uma reação. Eu já vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Mas a gente vai utilizar a nossa técnica macho, tá? Para balancear, usa o macho. O que é o macho? Primeiro, na minha reação, eu identifico um metal, depois um ametal, depois um carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. E aí eu consigo balancear, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho a seguinte reação, que nem aqui, ó. Eu tinha H2, tinha O2, formando H2O, certo? Olha que interessante. Quantos oxigênio eu tenho aqui? 2, certo? Eu nem vou começar pelo hidrogênio, seria metal a metal, aqui não tem nenhum, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu só tenho hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio eu tenho 2. Aqui eu tenho 2 também. O oxigênio eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Então eu teria que colocar o número 2 aqui na frente. Porque esse número 2 multiplica todo mundo que está aqui, certo? 2 vezes 2 hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios. 2 vezes 1 oxigênio, que não tem o índice 1, mas ele está lá. Eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios, beleza? E aqui eu tenho 2 hidrogênios. Só que aqui nesse lado da reação, ó, nesse lado da reação dos produtos, eu tenho 4. Então vou ter que multiplicar essa molécula por 2, ó. 2 vezes 2, 4, tá? Calma aí que eu já vou explicar com mais detalhe. Essa foi só para você entender como que a gente vai fazer, beleza? Olha só, galera. Então a gente tem um exemplo aqui. O C, olha essa reação aqui. C mais O2 formando CO2 mais calor. Isso daqui não é obrigatório estar na reação, tá? Se ela libera energia, se ela absorve energia, se ela está liberando calor, se ela está liberando luz, emitindo luz, tá bom? Mas olha só, carbono indica o carvão que está queimando. Imagina que essa reação aqui é uma reação de queima, por exemplo, numa churrasqueira, tá? Esse C aqui, ó, é o carvão que está sendo consumido ali, que está sendo queimado. Então o C indica o carvão que está queimando. O O2 indica o oxigênio do ar que está sendo consumido. O CO2, aí ó, seta aqui, tá vendo? Então aqui é reagente e aqui é produto. O que está sendo formado? Na churrasqueira, o que libera? Fumaça, não é? Aquela fumaça até meio escura. Olha lá, está formando CO2, indica o gás carbônico que está sendo produzido, e calor, não é? Quando você põe a mão na churrasqueira, você sente calor, senão a carne também não assava, né? Indica o calor que está sendo liberado. Então eu tinha o estado inicial, antes da reação, eu tinha meu carvão e eu tinha o oxigênio no ar. Fiz o carvão lá pegar a brasa. O que aconteceu? Começou a liberar um gás e começou a fornecer calor. Beleza? Então a reação pode ser essa reação pode ser representada assim, ó, sem necessariamente aparecer a energia ou o calor que está sendo liberado. Tá bom? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês também, para a gente treinar o balanceamento. Lembrando, vamos utilizar a técnica macho. Vou até deixar aqui no canto. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos lá. Essa primeira equação aqui. Todas elas estão desbalanceadas, tá? Ou seja, não estão balanceadas. Vamos entender aqui, ó. Primeiro, tem algum metal nessa reação? Aula de tabela periódica, hein? Você tem que saber identificar o que é um metal. Olha lá, o cálcio, ó. Cálcio é o metal da reação. Então vamos balancear ele primeiro. Aqui eu tenho um cálcio, certo? Se não tem índice, então é 1. E aqui eu tenho 3, ó. Então eu venho aqui e coloco o quê? Coloco meu 3 aqui na frente. Eu não posso colocar um índice, tá? Eu tenho sempre que colocar o coeficiente estequiométrico. Não posso colocar um índice aqui, senão eu mudo a molécula. 3 átomos de cálcio, 3 átomos de cálcio, beleza. O fósforo, vamos analisar o fósforo.
que é o ametal, certo? Então, metal eu já fiz. Agora vamos para o ametal sem ser o oxigênio e o carbono. Ametal aqui temos o fósforo. Aqui eu tenho 2 fósforos. E aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 fósforos também. Então, fósforo eu não preciso mexer, certo? Vamos agora, carbono. Tem carbono? Não. Hidrogênio. Tem hidrogênio? Não. Oxigênio. Vamos para o oxigênio. Aqui eu tenho 3 oxigênio. E aqui eu tenho 5 oxigênios. Ou seja, no lado dos meus reagentes, eu tenho 8 oxigênios no total. E aqui eu tenho 2 vezes 4 oxigênio. Eu tenho 8 oxigênios desse lado também. Oxigênio está certo, eu não preciso balancear. Professor, não estou entendendo o que você está fazendo aqui, o que é essa molécula. Beleza. Olha só, toda vez que aparecer um parênteses e um índice fora do parênteses, esse índice fora do parênteses vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Então, 2 vezes 4, eu tenho 8 oxigênio. 2 vezes 1 fósforo, eu tenho 2 fósforos. E aí, tá vendo que fechou o parênteses aqui? Então agora o cálcio eu já não preciso. E eu tenho 3 cálcios, tá? Então significa que nessa molécula eu tenho 3 átomos de cálcio, 1 átomo de fósforo, e 2 átomos de fósforo e 8 átomos de oxigênio. Tranquilo? Vamos lá, para a segunda. Primeiro, metal. De novo, é o cálcio. Encontrei a metade da reação, né? Reagente aqui, produto aqui. Eu tenho 3 cálcios aqui, aqui eu preciso de 3 também. Só tenho 1, então eu vou colocar o índice 3. A metal, fósforo de novo, ó. Eu tenho um fósforo aqui e aqui eu tenho 2 fósforos. Então vou precisar colocar o índice 2, ó. Vai ficar com 2 também. Carbono, não tem carbono. Hidrogênio, tem hidrogênio, ó. 2 vezes 1, 2 hidrogênios. Só que eu tenho 3 dessa molécula. Então 3 vezes 2, eu tenho, na verdade, 6 hidrogênios aqui. Essa daqui, eu tenho 3 aqui, mas 2 vezes 3 eu tenho 6 hidrogênios. Ou seja, eu tenho 12 hidrogênios desse lado. Aqui eu só tenho 2, ó, tá vendo? Que número vezes 2 vai dar 12? 6. Então aqui, 6 hidrogênios. Certo? 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Hidrogênio está igual. Vamos lá. Depois é o oxigênio. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 2 vezes 1, perdão. 2 vezes 1, 2 oxigênios. 2 vezes 3, eu tenho 6 oxigênios aqui. Aqui eu tenho 4, 2 vezes 4, eu tenho 8 oxigênios. 8 mais 6, eu tenho 14 oxigênios no total. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho 2 vezes 4, eu tenho 2 vezes 4, 8 oxigênios aqui. E 6 vezes 1, 6 vezes 1, eu tenho 6. 8 mais 6, eu tenho 14 oxigênios. Então, a reação ficou balanceada. Vou até apagar esse daqui de cima também, para você ver o que a gente fez. Ó. Lembra que eu só mexi nos índices? Então, ó, os índices eu continuo, eu mantenho eles ali, porque agora a minha reação está balanceada. E acabei o meu exercício aqui. Tá? Balanceei a minha equação. 3 aqui, 2 aqui, aqui continua sendo 1, não preciso colocar, não tem necessidade. E aqui, 6. Nessa primeira, só precisei colocar o 3. Beleza, galera? Ó, então, vou deixar esse daqui de tarefa de casa para vocês, tá bom? Tentem resolver aí e balancear essas 3 equações, tá bom? Aliás, deixa eu balancear com vocês essa última aqui. Olha que interessante. Essa última aqui é interessante. Não tem metal e não tem ametal. Ele vai direto para o carbono, certo? Aqui eu tenho 8 carbonos. Então vem aqui, eu tenho 1. Então vou multiplicar por 8. Índice 8. Beleza, índice não, coeficiente 8. Hidrogênios, eu tenho 18 aqui e aqui eu só tenho 2. Então vou colocar um 9 aqui, porque 9 vezes 2 dá 18. Show? Beleza. Vamos ver os oxigênios. Aqui eu só tenho 2. E desse lado eu tenho 2 vezes 8, eu tenho 16 aqui.
E 9 vezes 1, eu tenho 9. 16 mais 9, isso me dá um total de 25 oxigênios aqui. Agora olha que coisa. Que número multiplicado por 2 vai dar 25? Não tem um número exato para isso, né? Teria que ser, ó, o 12,5. E aí, o 12,5 é a metade de 25, certo? Ou seja, 25 dividido por 2 dá o 12,5. Concordam? Eu não posso utilizar o 12,5 ali no balanceamento, no coeficiente. Então eu vou usar isso aqui, ó. Ah, professor, mas pode ficar fração? Pode. 25 sobre 2, ó. É assim que vai ficar a meu balanceamento. Ah, não gostei. Não quero deixar em fração, quero deixar tudo inteiro. Posso? Pode. Como você vai fazer? Multiplica tudo por 2. Porque agora, ó, você sabe que aqui se eu multiplicar por 2, vai ficar com índice 20, com o coeficiente 25, certo? Então, se eu multiplicar a equação inteira por 2, vai ficar da seguinte forma. Vou até apagar aqui e fazer. Aqui era 1, 2 vezes 1 vai ficar 2. Aqui era 12,5 vezes 2 vai ficar 25. Aqui era 8, vai ficar 16. E aqui era 9, 9 vezes 2 vai ficar 18. Beleza? Do jeito que estava antes, estava com o índice 1, que não preciso colocar. 25 sobre 2, 8 e 9. Poderia ficar dos dois jeitos. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Tente resolver essas outras duas. Essa daqui pode ser que ela fique tanto com o índice quebrado ou não, com o coeficiente. Beleza? Mas tenta resolver e aí depois coloca aí nos comentários se você conseguiu. Pessoal, de hoje é isso. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal também e ajuda a gente a crescer lá no Instagram. Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.